Olá, gente! Então, eu me chamo Julita, eu sou psicóloga, sou psicanalista de formação em ambos os processos. Academicamente também tenho um trajeto. Hoje eu estou aí no processo de conclusão de um pós-doutorado. Mas no encontro de hoje a gente vem sim atender a essa proposta do Centro Clínico Integrado, da gente poder realizar momentos de trocas, de conversas, né, entre pessoas profissionais que tenham interesses em comum, mas por que não dizer também diferentes, né? Mas hoje o nosso encontro, ele tem um nome, que é Abordagem Psicanalítica e Cenas Contemporâneas, os diálogos possíveis. E por que se traz a psicanálise? Primeiramente porque é ela que embasa especialmente, né, a minha prática, o meu percurso, o meu trajeto, seja academicamente, seja na minha prática clínica, mas por que não dizer também enquanto pessoa. Eu me recordo da fala de um professor na minha formação de psicanálise, Iraque Tancaminha, que ele dizia: a gente estuda, a gente trabalha, a gente lê aquilo que de algum modo fala em alguma medida sobre a gente. Então a psicanálise sim foi o meu grande encontro, e aí hoje eu não estaria aqui tendo essa conversa, compartilhando, pensando algumas coisas com vocês se não fosse pela vertente psicanalítica. E aí para isso, hoje a gente também conta com a presença da colega Alana, que vem conversar, que vem trazer as suas percepções, falar um pouco sobre o que esse tema tem a nos dizer nesses tempos de hoje em que a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas se desenvolvendo, e o que é que a psicanálise tem a oferecer, o que é que a psicanálise tem a trazer de elos com essas práticas, com essas realidades, com essa sociedade que a gente tanto fala, mas muitas vezes, por que não dizer também, nem sempre a gente reflete a respeito do que é que a gente está fazendo com essa sociedade que a gente vive, com esse contexto que a gente está inserido, e por que não dizer também com quem nós somos. E aí, Alana, o que é que você nos diz hoje a respeito dessa questão, mas também sobre você? Se apresenta um pouco. Bom, eu me chamo Alana, né? Como muito bem a Julita apresentou também, sou psicóloga. Venho de outra cidade, né? No percurso, desde da época da graduação, que tive um interesse pela psicanálise, mas realmente foi a partir do mestrado que me inseri, pensando nessa psicanálise nas políticas públicas, na saúde coletiva. E, posteriormente, quando comecei a fazer análise, né, digamos assim, imergi mais ainda nesse saber tão caro para mim enquanto pessoa, como também como profissional. E quero agradecer o convite do Centro Clínico e também quero dizer que eu estou um pouco nervosa por esse encontro, porque, como antes da gravação havia dito, você é uma referência muito grande para mim, né? Então, fazer essa roda aqui, então me dá um pouquinho de nervoso, porque além de ser referência como pessoa, é como profissional. Então, vou tentar aqui me colocar na posição de conversa, diálogo, mas também de muita aprendizagem com você. Imagina, Alana, a recíproca é verdadeira. Mas são os encontros que a vida, mas por que não dizer também os nossos interesses em comum acabam proporcionando, não é? Sim. Nós temos essas formações similares, tanto no trajeto da psicologia, mas temos também as nossas identificações com a psicanálise, com esses saberes psis que vão se entrelaçando. E hoje a gente se encontra aqui nesse encontro, ficou um pouco redundante, mas acho que quem nos assistir, quem nos escutar vai entender, que se chama Fora da Terapia. E eu gosto desse nome também, Alana, porque remete muito, por que não dizer até a própria história da psicanálise? Isso. Porque o próprio Freud, se a gente for lá para a história da psicanálise, de como o Freud ele vai desenvolvendo seus entendimentos, os seus estudos, suas pesquisas que vão dando base e consolidando a psicanálise enquanto saber, ele faz isso fora do setting analítico clássico, né? A princípio, a psicanálise ela começa a acontecer dentro do ambiente hospitalar, mas o Freud era esse cara que caminhava nos parques, que andava nas ruas, que escrevia, que atendia, que escutava as pessoas muito a partir da sua realidade social. E aí eu penso que quando a gente traz algo nessa perspectiva de pensar fora da terapia, inevitavelmente a gente está falando sobre esse contexto, sobre esse campo social em que cada um está inserido. Não sei se isso faz sentido
sentido para você, mas ao meu ver é algo que não dá para a gente separar. A gente pensar sobre essa subjetividade a partir do inconsciente, como o Freud já trazia, eu gosto muito do Antônio Kinney para falar sobre isso, que ele diz, a definição freudiana, o grande marco do Freud foi justamente esse, pensar sobre esse homem movido, determinado, né, pelo inconsciente e não pela razão. E aí, para isso, Freud vai colher, ele vai entender o que é que se passava no campo como um todo, em que cada uma daquelas pessoas que ele observava, ou que talvez naquela época, ou saber, inclusive médico, da neurologia, que era de onde ele vinha, não estava dando conta, aí ele vai colher, ele vai tentar entender o que estava se passando na vida de cada um, que contexto é esse que as pessoas estão inseridas. E é o Freud que vai falar sobre o mal-estar na civilização, é o Freud que vai escrever sobre o mal-estar na cultura, não é? É o Freud que vai trocar cartas com Einstein para falar sobre guerra. E aí eu brinco, eu digo que eu sou meio suspeita a falar, mas eu sempre digo, o Freud é mais contemporâneo do que ele, impossível, não é? Verdade, estava a visão além do alcance. Né? E por isso que eu gosto da psicanálise, porque ela não fica dentro de uma redoma, né? Como muito bem você falou, pensa o fora. Como é que essa sociedade está sendo construída, como é que as pessoas, as relações sociais estão sendo construídas. E às vezes eu também fico pensando como é que estaria Freud hoje diante de inúmeros acontecimentos, né, que estão ocorrendo a todo tempo e ao mesmo tempo. Né? A todo tempo no sentido de ser... Mas por conta da globalização que a gente se encontra, então a gente tem muito acesso a coisas muito rápidas. Então, a gente tem acesso a questões que acontecem aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E que não dá para a gente não se afetar com isso. Isso, exatamente. Essa ideia de que, porque está distante de mim, isso não chega até mim, talvez seja uma coisa assim, um pouco delicada, e por que não dizer, uma ideia até um pouco preocupante. Porque... talvez, eu não sei se isso faz sentido para você também, mas a gente vive numa dinâmica social em que as pessoas elas precisam e devem estar felizes, satisfeitas quase que o tempo todo. E aí você agora há pouco dizia, numa sequência de fatos, de ocorrências, de acontecimentos, mas também numa simultaneidade, quantas coisas acontecem simultaneamente, então e aí ainda tem que lidar com essa imposição, uma certa cobrança também, para que a gente esteja numa condição de felicidade quase que utópica. Né? E aí, veja, a gente está lidando com o que é nosso, pessoalmente, individualmente, a nível de família, a coisa vai se expandindo. Mas por que não dizer que a notícia de uma guerra que está acontecendo do outro lado, né, do mundo não pode nos afetar? A gente está falando sobre algo que a gente está acompanhando. De alguma forma. Por que aquilo que está acontecendo num estado que não é na mesma região que a minha, não chega até mim se eu ligo a TV e a gente está falando sobre isso o tempo todo? Né? Por que algo que está acontecendo num país vizinho não pode, de certo modo, refletir em mim? Porque, querendo ou não, é como você também trazia. A gente tem vivido, eu diria que uma enxurrada de informações. Na medida que a gente avança a nível de tecnologia, de acesso à informação, à comunicação, tem horas que a gente se vê mergulhado assim, no oceano de notícias, e notícias muitas vezes difíceis da gente processar, da gente entender. Às vezes eu vejo uma notícia e eu entendo que aquilo é importante, mas eu procuro ter um certo cuidado antes de me debruçar sobre ela, porque por vezes é algo que em alguma medida tem um efeito, né, na gente. Mas me preocupa, Alana, como que isso reflete em cada um. Essa coisa da gente estar vivendo um contexto mundial, você trouxe esse elemento da globalização que é importante para contextualizar. A gente lida com as nossas questões mais subjetivas, mais particulares, e ao mesmo tempo a gente vive esse conflito de que a gente não pode sofrer, de que a gente não pode acessar nossas dores. A gente vive um ideal de bem-estar e felicidade que a Anna Sui dizia, não é humano. Né? Que coisa é essa que a gente tem que estar atendendo a uma idealização? As redes sociais estão aí para mostrar isso, né? Que talvez não corresponda, não seja compatível com a nossa condição humana.
né? E aí eu acho que é uma oportunidade também para a gente fazer um convite, aproveitando esse espaço, para as pessoas pensarem um pouco sobre isso também. Nós podemos ser éticos, nós podemos ser responsáveis, nós podemos acessar também aquilo que de algum modo nos atravessa. E é como se as pessoas tivessem uma certa repulsa, né? Uma posição de evitar com muita frequência qualquer coisa que seja da ordem do sofrimento. Sim. E a minha preocupação é para onde vai aquilo que a gente embota. Exatamente. E aí, trazendo o que você está falando e pensando nessa conjectura que a gente está vivenciando, a psicanálise ela se torna cada vez mais atual. Né? Eu acredito que ela nunca vai deixar de existir, porque ela pensa as questões sociais, mas tem uma coisa que, ao meu ver, eu acho que é muito pertinente da psicanálise, é pensar essa singularidade. Sim. Né? Singularidade, quem está nos assistindo entenda como algo que seja específico a cada indivíduo, mas que também seja aquela pitada, aquela diferença. Sim. Que não está homogeneizada, né, no contexto social. E esse cuidado, que eu diria que é um cuidado até artesanal que a psicanálise traz, nos faz refletir justamente isso que você falou, né? Para onde é que está indo esse sofrimento? Por isso que muitos estudos vêm mostrando que o número de pessoas com adoecimentos psicossomáticos, né? E quem está nos assistindo entenda psicossomática é a relação com adoecimento que manifesta no corpo, mas que muitas vezes tem cunho emocional, e que isso não é menor. Simplesmente mostra que nós somos um sistema integrado, né? Cabeça, mente e corpo. Não existe uma separação, né? Como o próprio Descartes achava que sim. Mas vem outros estudos, a própria psicanálise traz essa ideia de uma integração entre mente e corpo, e que o sofrimento ele vai influenciar nesse processo, né? E aí, quando você traz essa questão desse ideal de bem-estar, me vem uma lembrança muito interessante de um autor sul-coreano que eu gostaria de citar, que é o Byung-Chul Han, que ele traz essa ideia da sociedade do desempenho, né? Ele faz uma correlação da sociedade disciplinar, que anteriormente trazia aquela coisa mais estrutural das instituições, igreja, escola, puxando a ideia que o Foucault trazia, né, do panóptico, aquilo que nos observa em 360 graus, e que atualmente essa sociedade do desempenho ela vem se integrando assim, de uma forma quase que invisível, na performance, né? Nesse ideal de felicidade a todo custo, essa ideia de que nós precisamos ser felizes o tempo todo. Isso. E que não cabe esse sofrimento. Só que vem o contrário, né? Vem o contrário, que ao mesmo tempo que nós, enquanto sociedade, queremos ter essa felicidade a todo custo, a gente começa a ver os adoecimentos acontecendo, né? Como pouco tempo, 10, 15 anos atrás, não existia essa síndrome de burnout. E agora está em voga, que inclusive está como um CID praticamente, né? Para afastamento no contexto do trabalho. E o que é essa síndrome de burnout? Nada mais do que uma exaustão, né? Um desgaste emocional, porque a gente está vivendo nesses excessos. E aí ele traz essa ideia, né, de que o século XXI vive esses excessos. As pessoas elas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Aí vem esse imperativo do bem-estar, o imperativo do consumo, que é uma coisa que eu gosto de pontuar bastante. Sim. Que a psicanálise, tem pessoas que criticam a psicanálise porque diz que ela é do contra. Mas que bom que existe esse do contra, né? De pensar para fora da caixa, né? E fazendo essa analogia com o podcast Fora da Terapia. Pensar fora da caixa, porque se não existisse a sociologia, a antropologia, a psicanálise, a gente não estaria aqui questionando. Sim. Né? Essa sociedade que, no final das contas, ela só nos adoece.
Quando você falava sobre isso, eu lembrei de um trecho que eu tinha até marcado aqui do livro do Christian Dunker com o Gilson Iannini, né? Que é Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é a pseudociência. E esse livro ele é desenvolvido justamente a partir de algumas reflexões críticas acerca da psicanálise, mas ninguém melhor do que os próprios psicanalistas para poderem falar sobre essas questões, né? Que desembocaram nessa crítica. E aí eles colocam a peculiaridade metodológica da psicanálise de se interessar por sujeitos singulares, sem reduzi-los a sujeitos tipos, condições diagnósticas estáveis ou padrões de respostas generalizáveis. Então, eu penso que o grande diferencial, ou o que talvez para alguns soe estranho ou inquietante da psicanálise, seja justamente aquilo que ela tem como característica principal, que é um respeito, uma ética ao que é do cada um, ao que é do sujeito, enfim, sem ter essa ânsia, essa agonia, essa ansiedade para corresponder a esses ideais. E aí eu tenho muito respeito à psicologia, eu venho da psicologia, eu me identifico como psicóloga, porque de fato é a minha formação, mas eu tenho algumas ressalvas e, por que não dizer, algumas medidas de cuidado com algumas atuações, porque me preocupa quando eu vejo essa dinâmica, inclusive de alguns psis, eu falo da psicologia, mas também de outros campos de saber que tem uma relação, de atender a essa lógica de que as pessoas precisam ser produtivas, de que as pessoas precisam ter esse super desempenho que o Byung-Chul Han fala, que as pessoas precisam, né, estar sempre, de certo modo, sanando os seus sintomas. A gente precisa, sim, trabalhar para aliviar os sintomas, mas eu vou puxar uma fala do Dunker também, quando ele diz: eu respeito muito os sintomas dos meus pacientes. O que é que esses sintomas eles têm a nos dizer? O que é que esse sintoma tem a dizer sobre aquele sujeito? Né? Então, eu penso que a grande questão em torno da psicanálise talvez seja essa. Mas aí tem um ponto que a gente não pode deixar de colocar, que é, gente, Freud começa a pensar sobre isso, que vai dando corpo e formando a psicanálise há mais de 100 anos. Né? Os primeiros escritos de Freud é lá no início de 1900. E a gente está aqui hoje falando através disso. As pessoas se identificam com isso. E, inclusive, é análise que muitas vezes alguns vão recorrer e vindo também de outros trabalhos, de outros processos, para poderem acessar aquilo que é seu de uma forma mais ampla, de uma forma mais íntima e, por que não dizer, mais genuína. Então, eu acredito ser interessante. Assim, eu não me preocupo muito com essas reflexões, essas críticas, esses embates acerca da psicanálise, porque eu entendo qual é o compromisso que ela tem com cada um. E aí, ao meu ver, é isso que sustenta. E é isso também que sustenta a minha prática partindo da psicanálise. Foi na psicologia, foi na minha formação psicanalítica, foi no mestrado, foi no doutorado e agora no pós-doutorado também. Né? E aí, talvez, Alana, uma questão que eu acho interessante também a gente pensar um pouco, que é a psicanálise tem essa coisa de muitas vezes se aproximar daquilo que muitos não querem lidar, que muitos não querem escutar, porque ela tem esse movimento do que a gente chama de ética com o sujeito. Né? Eu não tenho só uma demanda, que muitas vezes é até de quem escuta, de apaziguar, de sanar, de romper com a angústia e com o sintoma. Né? A minha preocupação é de realmente escutar, de certo modo trabalhar para que seja possível elaborar aquilo que está se passando. Eu trouxe uma passagem de um escrito recente que o Marcelo Veras compartilhou, que eu achei assim interessantíssimo. Eu não trouxe todo porque é algo extenso, mas o Marcelo Veras ele fez uma pegada assim belíssima. Ele comparou, ele fez um elo entre o que é a prática da psicanálise, o que é um processo de análise, do lidar com o sofrimento, com as dores de um outro, com a arte japonesa. Não sei se você chegou a ver isso, que é o kintsugi. Né? A arte japonesa kintsugi, que aí o Marcelo Veras eu já conhecia, mas eu achei muito belo isso que ele escreve, que é uma arte japonesa que, ao invés de pegar uma peça quebrada e jogar fora, o que é que eles fazem? Eles vão colando essa peça quebrada com fios de ouro. Né? Então, quando termina aquela peça, ela está mais valiosa do que antes de ser quebrada.
E aí o Marcelo escreve assim, abre aspas, em um mundo em que se vive jogando fora os pratos quebrados, fazendo o mesmo com as memórias e vivendo da busca da felicidade, a psicanálise tenta mostrar que não é apagando o passado, mas inventando uma solução, sempre única para cada um, de como fazer essas peças quebradas uma peça mais valiosa. E aí, para mim, particularmente, foi muito bonito ler isso, porque ele encerra dizendo o quê? Assim como Frida Kahlo fez com o próprio corpo. Né? Então, eu achei muito lindo isso que ele escreve, que tem uma relação com isso que a gente está conversando aqui. Né? Então, o trabalho de análise, a proposta da psicanálise é justamente essa. É a gente realmente pensar, elaborar de acordo com o que é do cada um. E não a partir de um padrão pré-estabelecido, de uma norma pré-concebida, que vai lhe dizer que você deve e precisa ser de uma determinada forma ou de outra. Né? É esse respeito. E talvez por isso seja também a psicanálise que se comunica tanto com a arte, com a música, com a literatura, né? E aí eu lembro muito do Cazuza, quando ele diz assim, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou, né? Ou a ideia que eu tinha acerca de quem eu era, né? Então, eu gosto de falar muito sobre essas características da psicanálise, porque é justamente isso que anela, a partir do que eu vou estudando, do que eu vou lendo, também do que eu vou vivendo, claro, a partir do fato de escutar outras pessoas, mas também do meu próprio processo de análise, que me encanta, que me atrai, né? E como eu falei, que me sustenta nesse lugar. Mas eu costumo dizer, e eu lembro do Contardo também dizendo, não é um trabalho simples. Isso, é um trabalho, né? É um trabalho. É um trabalho que requer uma disposição, né? Um esforço. Você falando esse trecho do Cazuza, me veio a lembrança que muitos pacientes chegam até nós assim, o que é que você espera do processo, né? Da psicoterapia, da análise, enfim. Eu quero me conhecer. E a ideia da psicanálise é justamente o contrário, né? Porque a gente sustenta, né? A psicanálise sustenta o não saber. Muitos pacientes chegam em uma determinada sessão e dizem assim, não sei. O não saber também faz parte do processo. Sim. Né? Não quer dizer que você não saiba. Agora que essa incógnita vai ficar para a vida toda, né? Então, o que eu acho bacana do processo analítico é porque justamente essa falha, esse erro, esse sujeito que passou a vida toda achando que ele que era o errado, ele que era o patinho feio, e aí dentro do processo analítico, ele começa a olhar e perceber que é algo que faz parte dele e que está tudo bem, né? Então, quando você traz essa ideia da elaboração psíquica, eu percebo que está existindo uma incompletude. Acho que talvez por conta das redes sociais, por conta desse ritmo frenético que nós vivenciamos, essa incompletude das pessoas em relação ao seu próprio desejo, em relação ao seu próprio sintoma, né? E a própria psicanálise, o set analítico, mostra que não. Tem tempo. Sim, e a gente tá ali para isso também, né? Que o sujeito ele precisa pausar, ele precisa silenciar, né? E o set analítico ele permite isso. Então, assim, eu vejo como a psicanálise tanto fora do processo terapêutico, inclusive eu até também gosto de destacar que muitas vezes o processo analítico acontece fora, né? No sentido assim, às vezes a gente está na janela do carro, no trânsito, pensando na nossa vida, aí dá aquele insight com o que foi feito falado na análise na semana anterior, e assim a vida vai, né, acontecendo. Eu gosto muito de fazer a analogia da cebola, né, da casca de cebola, que a gente vai descascando, né, até chegar, se é que existe algum núcleo possível, e a análise traz isso. E outra coisa também que você pontuou, que eu fiquei pensando, Julita, que eu já tinha esse desejo, né, assim, confesso que na graduação
tem vozes que dizem que quando você odeia a psicanálise é porque no final das contas é o que você se identifica, né? Só que aí é isso, na graduação eu tinha uma certa resistência, aí no mestrado eu me interessei, acho que pela identificação com o meu orientador na época, mas de fato eu só consegui me apropriar, não a nível teórico também, mas a nível mesmo visceral da psicanálise, quando eu comecei o meu processo analítico. Sim. E aí é como eu digo para os meus alunos, né? Pessoas que chegam até mim perguntando, eu digo, é importante você fazer primeiro, porque tem o tripé, né? Sim. Da análise, supervisão, teoria. E aí como é que você vai refletir sobre a vida do outro se você não reflete sobre a sua própria vida? Porque nós também estamos inseridos nesse contexto adoecedor, né? E aí eu percebi que quando eu me emergi no meu processo analítico, as coisas ficaram, né, tanto a nível macro como a nível micro, ficaram muito mais evidentes. E a própria abordagem, né, a própria teoria da psicanálise, eu comecei a compreender, até as minhas leituras também ficaram mais evidentes, né, porque houve esse atravessamento. E eu costumo dizer, talvez pode ser piegas o que eu vou dizer, mas eu digo que a psicanálise salvou minha vida, né? Por todo um processo que eu passei, que eu acredito que muitas demandas, queixas de sintomas de pessoas que vão para o set analítico tem a ver com questões muito difíceis, né? Essa jornada que a psicanálise nos permite faz com que a gente diga assim, não, tá difícil agora, mas se você sustentar, você consegue, né? E o bom é que a gente não tá sozinho nesse processo. Alana, é interessante você colocar essa coisa, porque tem uma relação com aquilo que estava pensando anteriormente sobre acessar o que é humano, o que é compatível com o que é humano. E as nossas dificuldades, não é? As nossas dores, aquilo que é tão, assim, muitas vezes até inaceitável em nós mesmos, que a gente tem uma dificuldade de lidar, e é como se a gente encontrasse um espaço para aquilo. Né? Então, a gente pode acessar as nossas emoções. E eu lembro da Maria Homem falando algo mais ou menos nesse sentido. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas, né, angústias, os nossos atravessamentos, eles estão aí, a gente pode acessá-los, a gente pode ter acesso a isso também. E por vezes as pessoas também chegam com uma urgência. Isso. Elas vêm com a urgência de sanar, elas vêm com a urgência de cessar aquilo, elas vêm com a urgência, e as pessoas costumam dizer, não, mas análise não é para isso. E eu discordo, porque eu penso que quando você se propõe a receber alguém, você se coloca numa posição dessa escuta, e você vai procurando junto com aquele outro fazer algo com aquilo, você está atendendo aquela urgência. Então, acessar aquilo que é mais doloroso em nós não quer dizer que não seja possível como uma forma, por que não dizer um método, de também tratar né, aquilo, aquela dor, aquela angústia, aquele impasse, aquela dificuldade, enfim. Então, o acesso àquilo, na verdade, eu diria que é indispensável. Por isso que eu me preocupo tanto quando as pessoas procuram, de certo modo, desviar, colocarem no canto, vamos buscar aqui alguma coisa que me ajude. Tem um livro do Contar do Caligares, eu sou suspeita a falar, porque eu sou assim, sabe? Enfim, acho que perder o Contardo é um grande luto para mim. Quem me conhece sabe disso. Eu leio os livros do Contardo da psicanálise, eu li os livros do Contardo, os romances que ele escreve, eu leio as crônicas dele que ele escrevia para a Folha desenfreadamente. Eu consulto o Contardo, eu diria que Contardo, os livros dele são as minhas bíblias. Mas o Contardo conta no Sentido da Vida, que é a primeira obra póstuma dele, um caso de uma pessoa que está perdendo o pai. E aí a pessoa chega assim numa demanda de eu preciso tomar alguma coisa porque meu pai está morrendo, ele está com câncer gravíssimo e eu não quero sofrer com isso. E aí o Contardo diz, olha, você só tem um pai. Você só vai perder o seu pai uma vez na vida. Né? Então por que você quer se anestesiar diante disso? É uma experiência que você está vivendo. E eu vou adicionar uma coisa, vou me atrever a adicionar algo no escrito do Contardo, que é, será que é possível a gente realmente se anestesiar das coisas?
né? Eu brinquei agora há pouco com essa coisa do Contardo, ele ser quase que os livros dele serem minhas bíblias, porque realmente assim é uma coisa que eu me deleito lendo Contardo. Esse livro aqui, a última publicação do Contardo, são crônicas escritas por ele, Aproveitar a Vida e Suas Dores. É um livro recente e o meu já está meio que surradinho, porque eu realmente gosto de consultar e de reconsultar. Mas aqui atrás, veja qual é o trecho que traz. Com frequência, em conversas e entrevistas, alguém me pergunta o que eu penso da felicidade. Obviamente, na esperança de que eu espinafre esse ideal dominante de nossos tempos. Na verdade, não sei se a felicidade é mesmo um ideal dominante. Minha aspiração dominante não é a de ser feliz. Eu quero viver o que der e vier. Comédias, tangos e também tragédias. O quanto mais plenamente possível, sem covardias. E aí eu coloco isso, eu não quero com isso dizer que as pessoas precisam mergulhar no seu sofrimento, né? Mas simplesmente de que elas podem acessá-los. E para quem está escutando o outro, acho que é interessante também ter um certo cuidado, porque determinadas práticas, e aí chega a ser talvez até uma ansiedade de quem escuta, de que eu preciso fazer alguma coisa para que esse outro não sofra, pode ser também uma forma de você estar subestimando aquele sujeito. Sim. Quem disse que ele não é capaz de lidar com aquilo? Né? E aí talvez o nosso trabalho seja também esse, tentar perceber, identificar até que ponto esse outro também não pode ir elaborando e lidando e se aproximando e acessando aquilo na medida que a gente vai tentando construir alguma sustentação, alguma elaboração simbólica para esse processo acontecer, né? Mas a gente inventa muita coisa, a gente inventa, eu coloco a gente, né, enquanto humanidade, enquanto homem, em pleno 2026, a gente inventa medicamentos cada vez mais, num frenesi que às vezes a gente nem acompanha. A gente desenvolve diversos mecanismos, recursos de trabalhos para apaziguar as nossas dores ou para não senti-las. A gente desenvolve a inteligência artificial para a gente não ter trabalho e é até um pouco contraditório. Porque a gente fala muito sobre a superprodutividade, a gente fala muito sobre o super desempenho, que as pessoas têm que fazer isso, tarará, tarará, e eu tomo remédio para estar sempre mais ativa e mais produtiva, mas eu vou lá e desenvolvo a inteligência artificial que chega e começa a me dar as coisas, me dar as respostas, né? Aí é o conflito humano, né? A inteligência artificial é fruto desse super desempenho do homem, sem dúvidas. Mas para onde é que vai agora todo esse desempenho se eu tenho algo que está me dando de bandeja? Exatamente. Perfeita colocações, Julita, quando você traz essa ideia do que o próprio Contardo, né? Que inclusive também é um sujeito que eu admiro muito. Eu senti a perda dele, assim, de forma, né? O primeiro livro que eu li dele foi Cartas a um Jovem Terapeuta. Lindíssimo. Aquilo me influenciou muito na minha prática. E essa ideia da medicalização da vida, né? Que eu também trago em algumas aulas minhas, quando eu vou falar sobre psicopatologia, que é essa ideia de denominar fenômenos humanos. Aí eu cito a ideia do luto, né? O luto como fenômeno natural humano que as pessoas precisam sentir, mas que está passível de ser medicalizada, né? Medicamentada. E uma hora a bomba estoura, eu costumo dizer. Sim. Uma hora a panela de pressão estoura. Perfeito, sem dúvidas. Né? E essa anestesia, ela não se sustenta por muito tempo. A gente percebe tanto a nível individual, no set analítico, como a nível macro, grupal, quando os sintomas, eles se manifestam de outras formas, e quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente vê que foi aquele luto mal elaborado. Sim. Né? Porque entenda-se, quem está nos assistindo, que o luto não necessariamente precisa ser só a morte propriamente dita de uma pessoa. Né? Mas são perdas, né? Às vezes perda de um relacionamento, de um namorado. Tem outra denominação que eu gosto, que são os microlutos, quando a gente está na fase da adolescência e vai para a fase adulta, aquele short que não cabe mais, aquele sutiã. E é um luto que a gente passa, né? Então, a todo momento, nós estamos passando por esses processos de luto e não estamos sabendo elaborar. Né? E a psicanálise, ela traz essa
talvez eu diria permissão. Essa, dizer, não, você pode elaborar, você pode chorar. Não necessariamente com essas palavras, mas dando condições de possibilidade para haver essa manifestação, né? E fazer essa costura com que você trouxe da inteligência artificial, que inclusive é importante até destacar, tem o nosso grande cientista, Nicodelis, né? Que ele diz, não é nem inteligente nem artificial. Né? Que é essa ideia, assim, assim, eu gosto muito de ler dados estatísticos, né? Números, embora eu não goste muito de matemática, mas eu gosto de compreender os dados, que mostra uma tendência, assim, horripilante do uso da inteligência artificial, principalmente com os mais jovens, né? Que querem ter acesso a um pseudoterapia e colocam ali no tal do chat GPT, Gemini da vida, questões tão muito pessoais. Inclusive, os estudos estão mostrando que jovens estão tirando a própria vida, né? E, enfim, já tem, né, a própria lá internamente da OpenAI, do Zuckerberg, já estão avaliando para colocar, se tiver com esses sinais, procure centro de valorização da vida, né? Os números para assistência ao cuidado em saúde mental. Então, assim, eu acho que nós, enquanto profissionais, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras, profissionais de saúde. Exatamente. Não podemos nos calar diante de todo esse processo, porque está tudo muito rápido acontecendo. E o nosso corpo não processa essa rapidez, seja psiquicamente, seja organicamente, né? Não processa esse boom de informação. Né? Então, assim, não é querendo ser pessimista, mas realista. A gente, infelizmente, os números estão sendo alarmantes e estão aumentando cada vez mais, né? O número tanto de sofrimento como a própria psicanálise traz essa ideia da passagem ao ato, né? Quando de fato acontece. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa, eu acho que esse espaço é muito pertinente para a gente trazer isso à tona. Já gosto muito por exemplo, você falou Maria Homem, né? Christian Duque, gosto muito deles, que eles trazem isso muito à tona e como eles têm uma visibilidade nacional, então chega para vários públicos essa discussão. Né? E são coisas que a gente precisa, de fato, pontuar. Assim, parece discussões antigas, porque eu lembro quando eu me formei que a gente falava sobre essa questão da medicalização da vida e por que não falar dessa medicalização da infância. Inclusive é um documentário que eu gostaria de citar, que é chamado Tarja Branca, que é fazendo uma crítica com essa ideia dos medicamentos psiquiátricos, né, de tarja preta, que a ideia desse documentário traz essa questão de que a criança ela precisa ser criança. E o que a gente observa muito é que alguns posicionamentos teóricos da própria psicologia estão indo ao encontro dessa ideia do consumismo, essa ideia de que as crianças elas precisam ser medicalizadas, porque veja bem, será? Quando a gente começa a compreender a nível macro a nossa estrutura econômica, social, a gente começa a fazer uns questionamentos assim, será que existe tanta criança com TDAH mesmo? E ao mesmo tempo a gente vê que o Brasil só perde para os Estados Unidos como maior produtor de Ritalina, é o segundo maior produtor de Ritalina do mundo. Né? Então será assim, essas convergências que a gente fica se questionando se realmente, né? Existe tantas. E aí, quando eu pontuo isso, eu não estou querendo dizer que não existem crianças que precisam de uma avaliação, que precisam de um cuidado, de um tratamento. Mas a gente percebe, principalmente a nível de escola, né? A nível. Se a criança ela é um pouco mais veloz, é um pouco mais. Gosta de brincar muito, de correr, de falar muito, já é taxada. E aí você imagina essa ideia do diagnóstico. Como é que é para essa criança, como é que é para uma mãe. Porque também, ao contrário do que muitas pessoas falam, a psicanálise ela não nega o diagnóstico. Ela acredita
que o diagnóstico ela tem que ser um ponto de partida e não um fim. Isso. Né? Então, eu tenho várias ressalvas Perfeito. diante dessas taxações, né? Desses estereótipos que a gente vem percebendo, e que eu percebo que nós, enquanto profissionais, seja da saúde, seja, né, das ciências humanas, temos responsabilidade com isso. Porque nós somos formadores de opinião também, né? Uhum. Eu diria que enquanto cidadãos, enquanto pessoas, não é? É uma questão importantíssima que você traz, né, Alana? Porque, de fato, assim, a gente vê uma preocupação muito importante de se diagnosticar, de intervir com alguma pílula, com algum medicamento, mas essa preocupação nem sempre aparece na mesma dimensão em relação a saber sobre esse sujeito, a saber sobre esse sofrimento, a saber sobre esses sinais e sintomas, né? É uma preocupação muito maior em realmente dar esse nome e intervir por essas medidas que a gente vê tão recorrentes. E aí talvez a questão mais subversiva a nível da psicanálise seja realmente, olha, não necessariamente compactuar com isso. É como você colocou, não é dizer que não existam pessoas que precisem de uma atenção, de uma assistência, que não existam crianças, sim, que tenham alguma demanda nesse sentido de um TDAH, mas é muito curioso a gente observar quase que mas é como se fosse quase uma norma agora. Isso. Né? Você é uma criança e você apresenta algumas coisas que podem ser características da própria infância. Isso. Não é? E aquilo, de certo modo, já levanta um alerta, né? Ontem eu li uma coisa na internet, o famoso meme, que é engraçadinho, mas que ele traz uma coisa assim curiosíssima. Ele dizia assim, depois que a gente descobriu e chegou a esse nome do hiperfoco, ninguém mais hoje em dia é super interessado ou super curioso por uma coisa, né? Talvez eu tenha um hiperfoco no contato, então, quando eu brincava agora, eu dizia que, né, enfim... Então, é um pouco disso. O que é que a gente deixa passar? O que é que se perde, né? Quando a gente só atende a essa coisa de nomear, de diagnosticar, de intervir com a medicação, de reduzir essas coisas que se passam, né, em cada um, exclusivamente a nível comportamental, por exemplo. Exatamente. E é onde fica, né... questões mais profundas, porque você falou uma coisa que também achei interessante, que é essa ideia da pessoa que chega com a urgência e que a gente também, né? A psicanálise também pode cuidar, pode tratar. Até porque, às vezes, nem o sujeito sabe, não é que ele não saiba, né? A pessoa ela tem o saber dela, mas naquele momento o sintoma está tão enérgico que ela precisa lidar com aquilo primeiro para depois lidar com questões outras, né? A pessoa, por isso que a gente nós temos o cuidado de também não já ir com questões muito mais profundas, como muitos chamam da psicanálise selvagem, né? Inclusive, uma coisa que eu costumo dizer, que quando eu fazia análise, nunca a analista me perguntava sobre minha infância, eu é que levava para ela, né? Porque tem essa ideia de achar que a psicanálise vai falar sobre só pai, mãe, infância, e se resume a isso. E aí eu dizia para as pessoas, olha, ela nunca me perguntava, eu é que levava. Porque eu via relação com o que eu estava passando naquele momento. Então, o que eu percebo é que existem muitas juízos de valor, né? Com a ideia do que é a psicanálise enquanto saber, enquanto prática. E, ao mesmo tempo, um certo medo das pessoas adentrarem, né? Eu lembro que teve uma aluna que dizia que tinha medo de fazer análise. Aí eu disse, então você está com medo de você mesmo. Né? Sim, sim. Porque essa ideia de que achar que a análise vai... São questões que a própria superficialidade que a gente vivencia coloca para as pessoas, e aí quando eu trago isso, eu trago muito dos alunos, né, na graduação, que quando começam a ter um contato inicial com a psicanálise através das disciplinas, muitos ficam encantados e outros ficam muito receosos.
né? E inclusive de dizer isso, né? De que tinha medo de fazer análise. E aí eu disse isso para essa aluna, né? Então, e aí por que eu estou trazendo isso? Porque a ideia de pensar a macrocultura, de pensar as questões sociais são importantíssimas, pertinentes, não é à toa que eu gosto muito. Inclusive, esses dias eu estava pensando em fazer... Mas por que eu não faço outra graduação? Deixa eu fazer sociologia, né? Pensando em antropologia, enfim. Que na época do mestrado eu fiz uma disciplina específica de sociologia e me encantei. Mas eu acho que essa ideia também dessa costura singular, individual, ela também é muito importante, porque parte do individual e o coletivo, né? Não tem como a gente dizer onde uma começa e outra não, porque está em relação, nós estamos em relação. E quando a gente pensa as políticas públicas, que é algo que é importante destacar, acho que é importante falar, que é outra questão que eu também gosto porque quando muitas vezes eu costumo falar em sala de aula sobre a psicanálise, eu gosto de dizer o que a psicanálise não é, né, para as pessoas compreenderem, porque chegam com várias ideias do que seria a psicanálise. E essa ideia de dizer, como você muito bem citou no início, que a psicanálise desde a época do Freud, com as clínicas públicas, né, que ele começou nos hospitais, e de achar que a psicanálise só se resume ao set individual, ela é falaciosa nesse sentido, né? Porque a psicanálise, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando também sobre psicanálise. Então, trazer todas essas discussões e pensar, muito bem colocado o tema, né? Como a psicanálise nas cenas contemporâneas, sim, faz pensar... Ajuda a gente, enquanto profissional, pessoa, cidadão, como você citou, a pensar o que a gente quer para a nossa vida e para o nosso coletivo daqui para frente. Né? Porque, inclusive, tem algumas... Não sei se você já viu perfis do Instagram trazendo nostalgia, né? Pessoas voltando aos anos 2000, voltando às práticas anteriores. Porque a gente está começando a ver que... assim, voltando, não é querendo ser pessimista, mas realista, com esse boom de adoecimento, eu fico pensando onde é que a gente vai chegar. Porque ao mesmo tempo que estão surgindo inúmeras vacinas, cirurgias, todo dia sendo publicado um artigo médico na PubMed, né? Mas estão surgindo inúmeros adoecimentos aí que não se sabe o que é a causa, né? E muitas vezes a pessoa chega no nosso set terapêutico e se debruça ali falando sobre o seu próprio sofrimento, e quando começa a perceber, já rodou por inúmeros especialistas, né? E quando vai ver, tinha questões outras que não eram cuidadas, como as emocionais, né? As psíquicas. Então, é algo que eu penso que cada vez mais a psicanálise ela vai ganhando mais força. Não é à toa que tentam derrubá-la, né? E aí vem esses livros maravilhosos furtando, né? Furtando no sentido assim, de fazendo um contraponto, dizer, não, a psicanálise não é isso que estão falando, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação com essa nova geração que vem chegando a nível da psicologia, porque a própria inteligência artificial ela tá dando muito assim, sem profundidade, sem contexto, sem leitura, e acaba que nós, enquanto professores, né, como psicólogos, a gente tem que estar rebatendo, a gente tem que estar trazendo essas discussões à tona para mostrar, olha, existe esse outro lado, né? E que é importante que as pessoas elas se apropriem disso, mesmo que não concorde, mas saiba que existe esse outro lado. Sim. Né? Sim. Por isso que eu gosto muito também dessa articulação da psicanálise com a literatura, com a arte. Né? Assim, para mim, me pergunta, ela não pensa em mudar Não, até hoje está fazendo sentido para mim. Né? Eu estou conseguindo elaborar minhas questões, tanto teoricamente como pessoalmente. Então, por que eu sairia, né, da psicanálise? Então, é algo que eu imagino nesse sentido, né? Que essas atualizações que a gente vem tendo. Eu gosto também muito dos filmes
Eu não sei quem está nos assistindo se já assistiu aquele filme que ganhou o Oscar de 2023, que é até coreano. Todo tempo, enfim, que é a ideia de que tudo é rápido, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E realmente o filme ele traz um mal-estar. Quando eu assisti, depois eu vou mandar para a edição colocar qual é o nome do filme, né, para vocês, né, verem e procurarem, que é essa ideia de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E que falta esse espaço, esse respiro, né? Esse silêncio. Eu recordo de um episódio de um paciente que falou algo e eu não respondi a tempo. Eu fiquei calada. E aí esse paciente olhou para mim e disse assim, você não vai falar nada? Por quê? Porque aquele silêncio entre o que ele disse e o que eu não respondi, o que eu não falei, gerou um mal-estar, né? E que a gente percebe isso, né? Assim, pelos cortes nas redes sociais, pelas conversas no dia a dia, que as pessoas elas não estão criando tempo para elas mesmas, até mesmo para elaborar uma pergunta. Muitas vezes a pessoa pergunta, aí o outro já responde sem nem ter pensado, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não tem como a gente não falar da psicanálise e não falar desses atravessamentos que vêm ocorrendo, né? Seja a nível micro, a nível macro. E quando eu escutava, Alana, me veio muito o livro da Vera Iaconelli, Análise, né? Que desse livro, assim, tem várias passagens, o meu tem várias marcações. Ela conta a própria história dela de análise, do percurso dela de vida, né? E ela começa falando sobre o início da análise dela e termina falando sobre hoje as filhas dela estarem em análise para, enfim, trabalhar os enigmas do que é, né, pertencente a essas filhas. Mas ela traz toda essa questão temporal, todo o percurso dela enquanto pessoa, mas também na prática dela enquanto analista. E é um livro assim, interessantíssimo. E eu mostro realmente com esse intuito de recomendá-lo para quem chegar a nos assistir. Mas isso tudo também que você colocava, me vinha muito também de pensar assim, tem sim uma questão com o tempo. E aí eu diria que não só para quem procura, para quem se esquiva em procurar um processo analítico ou psicoterapêutico de qualquer outra vertente, que é isso de não ter esse tempo para escuta. Seja no sentido de que eu me proponho a uma prática, mas que eu vou lhe escutar e o nosso trabalho ele vai ter um tempo, uma rapidez, uma velocidade, e eu, inclusive, lhe prometo isso. Seja esse outro que chega, e aí muitas vezes essa coisa do tempo, uma certa ansiedade para que seja rápido, pode ser também um sintoma, e aí quando eu, né, puxo e trabalho por essa perspectiva, eu estou ali alimentando o sintoma, na verdade, e aí é como se não tivesse esse tempo para escutar o outro, para se escutar. Né? Quando eu falo escutar o outro, estou me referindo sim, quando você traz essa preocupação, por exemplo, com a psicologia, mas eu diria, Alana, que minha preocupação não é só com a psicologia, eu diria que é com todas as áreas, informações de conhecimentos, principalmente que, né, a gente está nesse contato um com o outro, e aí isso acaba tendo um reflexo nas relações, inevitavelmente. Que é não ter esse tempo de se escutar, esse tempo de pensar, esse tempo de elaborar, de simbolizar, que é fazer alguma coisa com isso. As pessoas, por vezes, chegam nesses processos muito numa coisa de eu quero voltar a ser como eu era antes, e a questão é que você não sai desse processo como você era antes, porque tem algo ali que acontece com você, né? Principalmente quando você se autoriza a isso, quando você está ali para isso. E aí é também um trabalho que é a máxima psicanalítica, é fazer você pensar sobre o que é seu, que contribui para aquilo de que você está se queixando. Então, às vezes, as pessoas olharem para isso não é simples, né? Então, gera uma certa resistência e é um convite para você se implicar, para você se dedicar, para você se relacionar em alguma medida com aquilo que é seu, né? E tudo isso que a gente está falando até então me vem muito assim, apesar de minha orientação psicanalítica ser partindo do Freud, mas o Lacan trazia muito isso, né? Quem não tiver interesse, condições de pensar, de praticar a psicanálise dentro do seu tempo, que renuncia a ela.
Ele tem essa passagem que ele diz isso. Então, isso também fala sobre o quão contemporâneo é o saber psicanalítico. E aí eu gosto também quando a gente faz essas reflexões e a gente vai trazendo esses elos com esses outros campos, porque quando a gente fala sobre arte, um produto artístico, não sei se eu posso chamar dessa forma, é alguém que faz, é alguém que cria, é a criação de um outro, é um trabalho de um outro. Quando a gente escuta uma música, são as palavras de alguém que estão ali. E muitas vezes a gente se identifica com o que está ali pensado, escrito, produzido por um outro. Então, são essas amarrações assim que de certo modo, me chamam muita atenção quando a gente vai pensando sobre essa perspectiva psicanalítica, né? E o quanto que isso também nos sustenta, em alguma medida, diante de todos esses conflitos individuais, particulares de cada um, mas também no coletivo. Isso. Nós estamos aqui hoje conversando, mas o mundo, de certo modo, está na expectativa de guerra. Né? Não só na expectativa de guerra, mas guerra acontecendo lá fora. Né? As pessoas estão morrendo. Eu lembro que quando começou a pandemia da Covid-19, gente, aquilo ali foi um cenário muito difícil. Você trazia essa coisa dos processos, dos trabalhos de luto, né? E eu costumo estudar, ler, pesquisar e trabalhar com pessoas enlutadas que muitas vezes tem também uma certa expectativa, eu diria que até uma certa ansiedade para que aquele luto ele se dilua. Mas a gente está falando sobre uma perda, a gente está falando sobre algo de magnitude na vida de alguém. Né? E aí, quando veio a pandemia, eu penso, Alana, que é assim, não dá para a gente conversar sobre a contemporaneidade e não falar sobre a pandemia da Covid-19, né? A gente viveu uma coisa que a gente nunca antes tinha visto, pelo menos eu até então não tinha visto. A gente viveu uma coisa que inevitavelmente todos nós estávamos no mesmo barco, e aí não interessa se eu estava aqui no Brasil, se tinha uma pessoa que estava lá no Japão, se tinha alguém que estava na França, nos Estados Unidos, a gente estava todo mundo no mesmo barco. Né? Então, diante de todas as nossas diferenças, nós nos encontrávamos numa pegada muito semelhante, numa experiência muito semelhante. E aí a pandemia também trouxe o que é mais primitivo nosso, que foram as nossas angústias, as nossas agressividades, e eu vou colocar no plural para pensar sobre as diversas possibilidades de expressão, as nossas angústias, os nossos medos, né? Escancarou a morte, que é essa coisa que as pessoas não querem falar e não falam, e quando a Julita chega falando sobre isso, é aquela, né, coisa quase que detestável. Escancarou os processos de luto e também teve esse elemento que você trazia. Acontecia numa velocidade que muitas vezes não tinha condições de acompanhar. Né? Você colocando essa coisa do que você fala muito para os alunos, e é importante porque eles estão dentro de um processo formativo para exercer uma profissão. Eu particularmente gosto de falar sobre certas coisas para as pessoas, né? Porque como a gente falava agora há pouco, nós temos uma responsabilidade coletiva enquanto cidadãos e enquanto sociedade, né? E aí o interessante quando a gente parte da nossa formação em psicologia, mas quando a gente está aqui falando também, partindo da perspectiva psicanalítica, é que é justamente isso, né? Nós estamos trazendo questões que são retratos do nosso tempo, que são fotografias nossas. Muitas vezes falam bastante sobre aquilo que é do particular, que é do sujeito individualmente, mas que é também de um contexto, né, coletivo. Então, a gente está aqui trazendo questões que perpassam as pessoas, tanto na perspectiva no âmbito coletivo, como também no seu contexto mais individualizado. Né? É por isso que a gente trouxe inteligência artificial, a gente trouxe luto, a gente trouxe morte, a gente trouxe pandemia, a gente trouxe essa coisa dos diagnósticos. Né? E aí, realmente, a intenção é que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa com todas essas questões que acontecem, que inevitavelmente chegam até nós, que provocam todos esses pensamentos, e a gente poder compartilhar com quem está nos assistindo. Né? Eu trazia essa coisa e falava sobre nós estarmos aqui hoje
conversando, construindo, fazendo algo com todas essas questões, mas tem uma guerra acontecendo lá Sim. fora, né? E na obra de Freud, uma das coisas que eu acho mais incríveis, além do meu texto favorito dele, que é sobre a transitoriedade, tem o Porquê a Guerra. Né? Então, no Porquê a Guerra, a gente tem também as trocas dele com o Einstein, conversando por que os homens produziam, né? E faziam a guerra. E aí, para a gente ir se encaminhando para o nosso final, eu gostaria também de compartilhar um pouco de uma partezinha do escrito dele, de como ele encerra esse texto, Porquê a Guerra, né? E quanto tempo teremos de esperar até que os outros também se tornem pacifistas? Não há como dizer, mas pode ser uma esperança utópica que a influência desses dois fatores, da atitude cultural e do justificado medo das consequências de uma guerra futura, venha a terminar com as guerras num tempo não muito distante. Por quais meios ou rodeios não chegamos a perceber. Enquanto isso, uma coisa podemos dizer: tudo que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra. E que bom que, então, nós falamos aqui sobre essa diretriz teórica e prática, né? Sobre esse método, sobre essa vertente terapêutica, sobre esse elemento que nos conduz enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto né? Alguém que estuda, enquanto pesquisadora, que se chama psicanálise, que traz essa teoria, que traz essas obras do Freud, do Lacan, que traz a Vera Iaconelli, que traz a Anna Sui, que traz o Contardo, né? Que traz o Duncan, que traz a Rodinesco, enfim. E nos apresenta uma forma interessante da gente realmente poder viver e estar na vida. Né? E aí, para a gente ir finalizando, o que é que você tem a nos dizer? Diante de toda essa costura que você trouxe, né, do que a gente falou, acho que eu queria finalizar com uma palavra que eu acho que é o que me remete quando eu penso sobre a psicanálise e a responsabilidade que ela tem com a sociedade. É a autorresponsabilidade. Sim, né? Perfeito. Que é isso, a dificuldade que os sujeitos têm de se autorresponsabilizar pelos seus próprios sintomas, né? E a sociedade também. Não à toa que, como você destacou muito bem, essas possibilidades de guerras que a gente, né, podem vir a acontecer. E não tinha como não citar também o nosso grande ator Wagner Moura, né? Ganhou o Globo de Ouro com Agente Secreto, que é justamente falando sobre essa ideia, né? Da repressão, das ditaduras e de guerras. E aí, quando eu observo esses contextos socioculturais maléficos para a nossa vida, eu vejo que é isso. O que está faltando é uma autorresponsabilidade, né? Tanto dos sujeitos a nível individual, como dos governantes. Porque é isso, quando se governa, não governa só para si. Tem um coletivo ali envolvido, né? Então, às vezes eu fico pensando como é que eles colocam a cabeça no travesseiro, o que é que eles pensam, né? Os que estão a nível de presidência, a nível de tomadores de decisão. Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Sim. E não tem como olhar para a vida do outro sem... Qual a responsabilidade que eu tenho com isso? Né? Então, acho que para mim eu fecharia esse momento pensando sobre isso, né? Qual a nossa responsabilidade a nível micro, mas também a nível do coletivo. Perfeito. É uma reflexão importante, é um questionamento necessário, eu diria, de pensar sobre a responsabilidade de cada um, porque você traz isso dos representantes dos governantes e eu penso também sobre os seus apoiadores, não é? Porque essas pessoas, elas estão no governo e não é à toa. A ditadura do Brasil existiu, também não foi à toa. Foi sim uma imposição, foi sim em função de uma pegada fascista, foi sim em função do autoritarismo, e o quanto que isso sim é defendido, né? É apoiado, hoje, né? E é sim também um elemento que tantos desejam resgatar dentro do nosso país.
né? Então, eu não sei se é só uma questão de ausência de reflexão crítica sobre essas questões, ou se é, sim, aquele elemento, né, determinados possíveis, né, candidatos aos nossos governos, o que é que eles representam de cada um que apoiam. E aí, a psicanálise também tem algo a dizer sobre isso, né? Essa coisa do autoritarismo, essa coisa do sujeito opressor, que faz com que alguns também se identifiquem justamente com essas características. Exatamente. Que também são elementos muito adoecedores, tanto para quem apresenta essas características, quanto para quem apoia, e por que não dizer, e principalmente dizer para as pessoas que são vítimas disso, né? E aí é também um outro ponto curioso, porque a gente estava falando no início sobre essa busca, esse desejo, aspas e mais aspas, por um bem-estar, por uma felicidade, né? Mas a questão é também como que a gente vai atender isso de uma forma tão plena como é defendida, diante de todo esse cenário que a gente estava falando agora há pouco, né? Em que nós somos convidados, convocados, impelidos o tempo todo a superproduzir, a super trabalhar, super desempenhar, em que eu estou vendo que o mundo está em guerra, em que as pessoas estão adoecendo para atender, né, uma demanda social e coletiva que muitas vezes a gente não sabe nem até que ponto isso é realmente do cada um, em que os diagnósticos estão cada vez mais, né, eu diria que minuciosos, mas também colocaria isso entre aspas, minuciosos em que sentido? Parece que qualquer coisa hoje em dia pode ser diagnosticada. E as experiências mais íntimas, mais subjetivas, acabam também sendo levadas por esse caminho. Mas a gente não precisa compactuar com isso. Aí eu acho interessante a gente lembrar também. Lembrar que as nossas inquietudes, os nossos atravessamentos, os elementos que, de certo modo, nos incomodam, isso também são componentes da nossa existência, né? Existir é estar aqui, inclusive para lidar com isso também. Por que não? Quem disse que o outro não é capaz, quem disse que você não é capaz, que eu não sou capaz de lidar com o que se passa na minha própria vida e eu mesma procurar fazer alguma coisa com isso, né? Isso também não precisa ser só uma particularidade psicanalítica, né? A gente pode pensar sobre essa perspectiva, enfim, partindo daquilo que de certo modo interessa para cada um de nós. Então, gente, vamos encerrando o nosso encontro de hoje, né? Eu vou encerrar com Caetano quando ele pergunta: existimos, a que será que se destina? Então, que cada um possa realmente se dar o trabalho direito de elaborar sua própria resposta ou não. Quero agradecer a proposta, a iniciativa do Centro Clínico Integrado, inclusive de certo modo ter pensado no meu nome para estar aqui hoje. Agradecer as trocas, a conversa com você, Alana. Eu particularmente, quem de algum modo tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, a gente vai estar por aqui. A minha atuação hoje é no Centro Clínico Integrado, onde no espaço clínico, né, eu atuo aí há algum tempo. E você, Alana, como é que a gente pode ir se despedindo? Agradecer também por essa oportunidade de também ter pensado, né, como eu poderia contribuir nesse primeiro podcast do ano, né, de 2026. Também atuo no Centro Clínico Integrado e também atuo online, né? Então, deixar aqui meu arroba é Alana, com 2 L's, Oliveira, Psi, Alana Oliveira Psi. E quem também quiser mais informações, o próprio Centro Clínico, como atendimento presencial, estarei lá. Então, obrigada.